Olá! Oi, Gildo! Boa noite, pessoal! Tudo bem, Gildo? Muito frio por aí? Tá me ouvindo bem? Boa noite! Olá, pessoal! Me esperando a Maria aí chegar pra gente começar. A gente vai hoje responder. Ó, Maria tá entrando, responder as perguntas sobre a live de relacionamento amoroso. Tá ótimo, muito bem, Gildo, muito obrigada. Eu adoro frio. Oi, Kelly, Maurício, Aninha. Oi, Ana, tudo bem? Ai, pessoal, que legal. Acho que vai ser bem bom o nosso bate-papo. Tem algumas perguntas legais. A gente vai dar uma resgatada no que a gente falou, para que as pessoas que não assistiram o vídeo, né, tenham uma ideia, mas nada muito demorado. Vamos esperando a Maria aí. Espero que todos estejam bem dentro do possível, dessa nossa pandemia que nunca termina. Mas uma hora tudo passa. Tudo há de passar. Esperando a Maria. Oi, Kelly, prima querida. Acenar para Kelly, para Maurício, para Aninha. Muito bem. O pessoal vai chegando e a gente vai falando. Eu estava hoje continuando aí um livro do Bert, que é uma entrevista dele sobre perguntas e respostas. E o Bert era um homem bem objetivo, assim, ele era muito do simples das coisas, né? As pessoas começavam a perguntar muitas coisas em detalhe para ele das constelações, ele se recusava inclusive a responder, porque ele acha que a pessoa precisa ficar com aquela cena do que foi trabalhado na constelação e ficar com o que ele chama de essencial. E o essencial ele ainda completa dizendo que é o simples, que nós temos um certo comportamento que nos leva a um complexo, né? A gente a complexar, ter uma questão assim de achar que tudo é muito complexo, mas não, né? As coisas são simples. Então estava lendo uma parte que ele falava da meditação, né? A meditação, quando ela é usada para te dar força, que ele entende que meditar é apenas ficar com você mesmo, né? E quando você fica com você, você consegue ter força para ir para a vida. Ele fala que a meditação, quando usada apenas para entrar num vazio, na opinião do Bert, ela não é muito efetiva. Ela pode ser utilizada pelas pessoas como uma forma, inclusive, de fugir dos problemas reais, de enfrentar os medos, as coisas que não são tão boas. Então, nesse sentido, ele falando sobre meditação, né? E também falava um pouco sobre os rituais, né, esotéricos, que quando as pessoas acabam se tornando esotéricas e não espirituais, né, optando por um caminho esotérico e não espirituais, que elas podem se perder em achar que por isso elas são melhores que os outros, né? Então o Bert é um cara realmente muito sábio e eu sou completamente apaixonada por essa técnica. Então, cadê Maria? Maria, você vem? Vamos esperar a Maria, pessoal? Então, eu vou falando um pouquinho sobre o que a gente conversou. E se alguém quiser... Ah, ela me solicitou. Se alguém quiser fazendo as perguntas, a gente vai fazer um revezamento. Uma cuida das perguntas, outra vai respondendo. Ó, tá conectando a Maria. Oi, Maria! Menina, que demora desse negócio de conectar, eu já tava aqui desesperada. O que Não, foi? tá bom. Boa noite! Boa Minha noite! linda! Tudo bem? Oi, tava ouvindo tudo e o friozinho aí, hein? Tá frio, né? Nossa, Nessa sua menina, eu terra. tô... Ô, Paulinho, eu tô aqui de ar-condicionado super ligado, porque tá muito frio mesmo, Maria. Você falou que Você foi não pra tá academia com 6 graus, Deus 6 me livre! graus, isso. E diz que amanhã vai estar 4. Amanhã eu não vou na Ai, academia. Amanhã não.
Maria, olha Não dá só, pra pra gente mim. não perder o Vambora. nosso tempo, porque eu acho que as pessoas vão querer perguntar. Eu vou começar Ótimo, fazendo já um resumo aqui, depois tu emenda, tá? E se... fica à vontade. tá. Então, assim, pessoal, o que eu e a Maria, a gente falou, então, na live de terça-feira, que o tema foi o equilíbrio nas relações amorosas, que é a terceira lei do Bert, que é a lei do equilíbrio entre dar e receber ou tomar e dar. Então, o que basicamente a gente falou é que para que a gente tenha uma relação madura, de pessoas adultas, né? Uma relação nutritiva, onde cada um cuida de si e os dois da relação, nós precisamos passar, querendo ou não, pelas 3 leis. Então, precisa ter a ordem, precisa ter a inclusão. O que é a inclusão? Inclui todos os ex-companheiros, né? Que foram muito importantes na vida daquela pessoa. Não é incluir todos os namorados, mas aqueles que normalmente, que provavelmente a gente teve uma relação mais profunda e a gente acabou não finalizando aquilo de uma forma legal e a pessoa ficou sofrendo, né? A questão, então, desse pertencimento, que é trazer esses ex-companheiros, né? E aí tem várias outras questões que não dá para aprofundar muito aqui hoje. A segunda lei, que é a ordem, né? Então, a mulher não querer tomar o lugar da mãe do marido, o marido não querer tomar o lugar do pai da esposa, né? De a gente não querer invadir muito o sistema do marido. Na verdade, eu não invadi de jeito nenhum, né? Essa é a recomendação, inclusive, do nosso mestre. Quando isso acontece, a gente não... né? Eu lembro dele falando muito disso, sabe? Nesse módulo de relacionamento. E quando a gente consegue ter a ordem correta dos papéis, né, do lugar de cada um, a gente tem o quê? Uma fluidez para o amor, né? E eu tenho percebido que não é só isso. Flui tudo, gente. Flui a prosperidade, flui paz, flui alegria, flui outros relacionamentos de amizade, flui inclusive a saúde, né? A gente não fica doente. E depois o equilíbrio entre dar e receber, né? Que é aquele. O companheiro dá um pouco, a esposa recebe aquilo, dá um pouquinho mais. Ele recebe, dá um pouquinho mais. Isso seria o que a gente mais ou menos falou. E depois a gente também tocou no assunto da cura do masculino e do feminino, que é muito importante, muito importante. Inclusive a Elza Carvalho, que é uma excelente consteladora, ela diz que não há como um homem e uma mulher, né, um casal, independente de ser homem ou mulher, né, não, existem casais heterossexuais, mesmo assim, onde o paizinho interno daquela mulher e a mãe interna daquela mulher e a mãe interna e o pai interno daquele homem não estejam curados. Nós não conseguimos, então, ter uma relação nutritiva quando a gente não cura o nosso pai e a nossa mãe. Eu acho que, assim, em resumo, eu me lembro disso aí, Maria, pode fazer o complemento que tu achar que faltou. Você fez uma síntese maravilhosa. Eu só gostaria de acrescentar, somar um pouquinho, quando você fala que tem uma fluidez na vida quando a gente obedece aí o pertencimento, a ordem, né? Respeita aí o equilíbrio. E assim, eu tenho um entendimento de que os relacionamentos funcionam igual o motor de um carro, sabe? Então, assim, todas as peças precisam estar ali para que aquele motor funcione na sua máxima potência. A gente também, enquanto pessoa, né, que somos seres relacionamentais, né? A gente precisa de relacionamento para viver e a base da nossa vida são os relacionamentos. Sem nos relacionarmos, a gente não sobrevive. Também é assim, precisa que todas as coisas, todas as pessoas estejam no lugar para que a gente possa funcionar no nosso máximo de potência, na nossa potência máxima. E aí começa lá no primeiro círculo, que é com os nossos pais, na nossa profissão, no nosso servir, que a gente precisa estar alinhado aí para servir com amor, nas nossas relações amorosas, para que a gente possa fluir aí nessa relação, e no relacionamento com os filhos, para quem tem filhos, para quem não tem filhos, mas se tiver uma empresa, se for um empresário, uma empresária, com os funcionários, aonde você precisa conduzir, e na sua relação com o todo, com o mundo, no seu relacionamento com o seu mundo interior,
e com esse mundo exterior. Então, para que a gente possa funcionar aí com toda a nossa potência, a gente tem que estar alinhado nisso. E eu costumo dizer que a gente vai lidando com os relacionamentos como quando a gente lida numa casa e a gente é bem desorganizado, sabe? Aí tira a meia, joga na sala, pega um copo e leva para o quarto, deixa o sapato jogado em qualquer lugar. Então, daqui um pouco, essa casa tá uma zona, né? Você não encontra nada no lugar. E nos relacionamentos, nós costumamos fazer assim também. E a gente acha que isso não vai ter um impacto lá na frente. Então, a gente deixa um relacionamento inacabado, a gente briga com o irmão, briga com o pai, briga com a mãe, vai-se embora e acha que tá tudo certo. Só que tudo que a gente deixa mal resolvido lá atrás, uma hora pula na nossa frente, nos convidando a olhar. E o trabalho com a constelação familiar, essa conscientização por meio dessas 3 leis, do entendimento dos 3 níveis de consciência e dos 5 círculos de relacionamentos, é para nos possibilitar botar de volta aquilo que a gente foi deixando, ou conscientemente ou inconscientemente, que é o que vem do nosso sistema. Porque no momento que eu vou e coloco de volta as peças, para essa engrenagem voltar a funcionar, eu tanto libero lá de trás como para frente, e como a minha vida, né? Então eu trabalho para o sistema como um todo. Então era só isso que eu gostaria de somar, e vamos ver o que a gente tem de pergunta, né, gente? Tá bem. Faz pergunta para a gente poder responder. E aí a gente pode fazer a gente finaliza com a meditação, como é? Só para a gente organizar aqui, pode ser? Podemos, você quer fazer a meditação? Pode ser, a outra você fez, eu faço agora. Acho legal. Ó, deixa eu... vou fazer uma pergunta que me mandaram, bem importante para a gente abrir enquanto as pessoas vão aí aquecendo. Tudo isso que você falou é muito profundo, né, Maria? Eu aprendo muito com esses meus colegas consteladores. Nossa, eu vejo assim, tô sempre engatinhando, né? A gente tem essa sensação. Olha só, uma das pessoas me perguntou hoje, mandou um WhatsApp, fazendo a seguinte, ela tem uma dúvida que é se o parceiro dela não conhece constelação. E ela pergunta assim, será que isso funciona se ela fizer, né? Ele pode ser atingido ou não? Como que isso fica, né? Eu acho que o que ela quis dizer é, será que eu tenho que levar toda a família para a constelação e todo mundo tem que saber de constelação, né? E pode enviar pergunta sim, Cléo, pode. O que você acha? Eu não respondi para ela, mas a gente pode sempre falar o seguinte, né? Só um integrante do sistema que se dispõe a fazer um movimento para a sua cura, para uma dúvida, para uma dor, para qualquer tipo de conflito, já vai curar todo um sistema, né? Então, se a esposa vai fazer uma constelação para melhorar o relacionamento dela com o marido, isso vai reverberar no campo dele, sim. Correto, né, Maria? Sim, correto e corretíssimo. E, inclusive, é o que a gente ensina para os nossos alunos. A gente só pode fazer por nós, né? Quando eu, enquanto mulher, vou para o meu lugar, olha só a grandeza de quando a gente vai para o nosso lugar. Eu ocupo o meu lugar correto, que é o que a gente comentou na live anterior. Eu estou no meu lugar de filha, eu estou no meu lugar de pessoa enquanto ser individual, que nós também somos, né? Eu estou no meu lugar de parceira, de companheira, eu estou no meu lugar de mãe, se eu tiver filho, eu estou no meu lugar de profissional, eu não quero estar ocupando o lugar de ninguém. Então, no momento que eu ocupo o meu lugar como mulher na minha casa, e eu sei separar cada uma desses papéis, né, dessas personas, eu ajudo para que cada um vá para o seu lugar. E eu falei disso hoje com os alunos, olha que interessante. Porque me veio uma frase um dia desses, e eu fui até criticada por algumas feministas com essa frase. Mas eu vou falar ela e aí você me diz se faz algum sentido. Eu falei o seguinte, que uma mulher sábia, no lar dela, ela funciona como uma maestra, tirando dali os mais belos sons. E por que essa frase me atravessou?
Porque eu observo que quando eu não estou bem aqui em casa, meu marido fica desnorteado, ele não sabe o que fazer. As meninas também ficam tudo agitada. E aí eu fiquei pensando, gente, olha só o meu poder aqui dentro dessa casa. Quando eu estou bem, todo mundo acha o seu lugar. E principalmente a mulher, o que me parece é que a mulher, ela tem isso mesmo. É dela, cabe a ela. É só você observar. Às vezes, um homem vai embora e deixa uma mulher com 10 filhos. Eu já constelei, tive a oportunidade de ter uma aluna e que depois ela trouxe essa questão para a gente constelar. O pai dela foi embora, deixou a mãe dela com 12 crianças. Não foram 10 crianças, foram 12 crianças. Nossa E essa mulher Senhora. deu conta. Essa mulher deu conta de criar esses filhos e todos os filhos se tornaram pessoas assim do bem. Eu imagino um homem ficando com 10 filhos e a mulher indo embora. Sabe? É, Então, por sim, mais sim. que a gente diga que homem e mulher são iguais, nunca, nunca. Tudo bem, tem os direitos iguais, eu sou super a favor. Mas querer exigir que o homem faça tudo que a mulher faz, querer exigir que a mulher faça tudo que o homem faz, isso não faz sentido, até porque é essa complementaridade, né, dos opostos, do homem e da mulher. Quando eu quero fazer tudo que o homem faz, o que eu digo? Eu não preciso de homem, então fecho o meu campo Exato, para essa exato. soma. E o homem é a mesma coisa. Né? Então, assim, quando uma mulher vai e busca fazer constelação e olha para uma dinâmica, ela ajuda todo o sistema. E o homem, assim, ele aqui em casa, quando eu fui, o Jacques falou assim: essa mulher tá pirando, ela tá louca, tá pior. Então Tá ele ficando falou: maluca. eu que não vou fazer esse negócio, você tá muito pior. Então, assim, porque depois que você sai de um módulo, né, que você faz uma constelação, tudo remexe dentro de você. Toda aquela Sim, sua engrenagem, as peças ficam ali tudo se movendo. Aparentemente não está acontecendo nada, mas dentro de você, tudo está movimentando, né? uhum. Então, você tem reações. E aí, depois que ele viu os efeitos disso na minha vida, ele falou: eu quero esse negócio também. Então, às vezes, Sim, alguém tem que começar, né? sim, Então, sim. acho que, não sei se respondia Eu aí. acho que sim. E eu tenho um exemplo bem rápido para dar sobre isso, que tem bastante perguntas. Eu li aqui enquanto você estava respondendo, Maria. Eu fiz uma É que eu não constelação li para nada. eu fiz uma constelação para uma menina para resolver um problema específico que não era de relacionamento, né? Ela precisava ir para o lugar dela de filha, para o lugar de nora, e ela fez essa constelação em grupo. 6 meses depois, ela disse que a vida dela mudou completamente. O marido começou a ganhar mais dinheiro, ela realmente foi para o lugar dela de filha, ela foi para o lugar dela de mãe, para o lugar de esposa, né? Assim, aconteceram coisas na vida deles que quando eu olho para aquilo, quando fiz a constelação, eu não esperava esse tipo de resultado. Eu procuro não ficar com expectativa, né? Na constelação da pessoa, mas eu Claro. procuro sempre fazer o que o campo diz e estar voltada para a solução. E essa pessoa tem uma A vida gente, hoje completamente diferente, né? você vê, Então, era só um trenzinho que estava um obstruindo, que ela com a constelação foi lá, removeu, e o rio voltou a fluir. E é claro, né, Maria, acho que tem uma coisa bem importante aqui, que a gente precisa falar. Nós precisamos também ter uma postura voltada para a cura, né, para a nossa cura. Sempre. Quando nós fazemos uma constelação, a gente não pode esperar um milagre e simplesmente não fazer os exercícios que são passados, né? Não absorver aquela cena que a gente viu, não mudar o nosso comportamento em relação àquela relação ou àquela situação. E não sair por aí contando para todo mundo, isso é bem importante. Porque a gente É. acaba não deixando o campo, né, fazer o trabalho dele, mas também não adianta nada não ter esse olhar voltado para você mesmo que fez a constelação, né, para suas atitudes e realmente fazer as orações, curar a sua mãe interna, o seu pai interno. Então acho que isso é bem importante. Outra coisa que eu vi uma pessoa perguntando aqui se uma constelação para a mãe dela, eu não entendi direito se é isso, resolveria o problema. Olha, se você fizer a constelação para trabalhar a sua relação com a sua mãe, sim, pode ter grandes mudanças na sua vida. Mas não dá para a gente infringir as leis
sistêmicas. A filha não pode querer constelar, por exemplo, a relação dos pais, ou a relação da mãe com a mãe, né? Ou do pai com o pai, porque ela é a menor. Né? A mãe pode, sim, constelar a vida do filho, mas o contrário não pode, porque a gente está, então, infringindo uma das leis de ordem. Aí vira uma bagunça. Outra pessoa fez uma outra pergunta aqui, que aí eu vou deixar para você responder. Eu posso também ajudar ela. Me fala qual é, porque eu não estou conseguindo ver nenhuma pergunta. Tá, eu tô vendo, eu li enquanto você estava falando e dei uma gravada aqui. Uma pessoa perguntou, na questão de traição, né, quando há uma traição, como que nós podemos compensar algo tão sério, né? Somente com bens materiais. Gente, isso é uma coisa, eu já vou passar a palavra para Maria, isso é uma coisa bem importante que todo mundo tem que ter em mente. Nós temos uma crença na sociedade que as coisas precisam ser ou para a direita ou para a esquerda, ou o preto ou o branco. Não, a constelação não é assim. A gente falou aqui das 3 leis que regem a constelação, do papel do pai, do papel da mãe, mas existem exceções para tudo. A gente não está dizendo aqui que para compensar uma traição a gente tenha que compensar com coisas materiais. O que a Maria falou no vídeo de terça-feira foi um exemplo que ela teve, que ela viu na vida dela. Às vezes não há condições de compensar e aquele casal se separa. E às vezes fica um tempo sem se ver e isso é a compensação, né? Depois volta, ou não, ou simplesmente o que traiu também trai outra pessoa. Eu já vi de tudo, gente. Tem gente que trai, aí o marido vai lá, trai a esposa trai o marido, ficam 2 anos sem se ver, depois voltam um casamento como se nada tivesse acontecido. E tem outras pessoas que não suportam traição. E aí aquilo é muito particular de cada casal, entende? Compensação não é isso que a gente quis dizer, o que a Maria quis falar. Interessante trazer essa questão, Paula, porque há um tempo atrás eu atendi um casal exatamente com essa dinâmica. A mulher traiu o marido. E é assim, a gente sabe que quando um trai é porque muitas vezes o outro já se retirou, né? O outro já não está mais presente na relação. Exato. E o que pareceu nesse caso foi exatamente isso. O marido já estava muito envolvido com outras coisas e a esposa estava ali, né? Buscando e tudo. E ela mesma tinha uma dinâmica muito forte de trair. Era uma dinâmica que ela trazia do sistema. Ela estava ligada ao pai, que traía a mãe. Então ela dizia para o pai assim internamente, eu também, né? Por amor a você, eu também traio. Então eu sigo ela tinha você, essa papai. dinâmica. Exatamente, eu faço igual, eu sigo você. E aí o que aconteceu com esse casal? O marido descobriu, ficou sabendo, e daí quis separar. E foi embora, mas depois voltou e ficaram naquele dilema. Vai, não vai. Até que ela, contando para mim, ela falou o seguinte, que um dia ele chegou lá na maior dúvida e já estava com tempo, já tinha mais de mês que isso tinha acontecido. E ele estava lá nessa dúvida, eu quero ficar com você, mas não superava, né, a ideia de ter sido traído. E daí ela olhou para ele e falou assim, olha só, eu quero ficar com você. Eu realmente pisei na bola, quero ficar com você, mas para ficar nessa indecisão, eu agora decido que eu não quero mais. Você pode ir embora e eu a partir de hoje, eu troco a fechadura da porta. Você não entra mais. Aí, ela contando que ele ficou muito ali, né? Que ela falou sério mesmo. Ela falou, pô, agora é tudo ou nada. Eu vou jogar tudo. Tudo ou nada. Então, acabou que ele ficou. E como que foi que eles conseguiram equilibrar? Ele, depois de um tempo, ele fez uma viagem e não contou nada para ela. Ele desapareceu. E o que ele fez nessa viagem, ela não tem a menor ideia. E aí, depois ela me procurou e vê, né? Ela ficou sabendo dessas leis, dessa tal da lei do equilíbrio. E aí ela falou, e aí, você acha que está equilibrado? Eu falei, eu que tenho que dizer se está equilibrado? Como é que foi isso para você? Ela falou, foi muito ruim, eu fiquei desesperada, achei que tivesse acontecido um monte de coisa. Depois ele voltou com a maior cara de paisagem.
E daí, a partir dali, eles resgataram o relacionamento. E interessante isso, né? Que como ela tinha essa dinâmica muito forte de trair, de ter outros homens, acabou, olha só que louco isso, acabou que eles deram um jeito de conciliar isso daí, ele liberando ela para de vez em quando ter um outro parceiro, e eles estão seguindo bem. De vez em quando ela volta para um retorno e estão conseguindo seguir e equilibrar. E tá tudo bem. E tá tudo Entende bem. que cada casal tem a sua colher de medida para equilibrar isso daí. Não é o terapeuta que vai dizer, ó, é isso que você tem que fazer, não. Não é, cada casal tem a sua. E eu acho que também tem uma coisa que a gente não consegue explicar. No campo morfogenético das pessoas, o próprio sistema, né, dessa relação, ele vai procurar esse equilíbrio de alguma forma. Ele vai fazer com que a pessoa tenha essa atitude, né? E eu acho bem importante também ressaltar aqui essas coisas de traição, porque isso é um assunto polêmico. Quando há um caso desses que a Maria está falando, a pessoa que é traída inúmeras vezes também procura isso, né? Ela também está ali a serviço de alguma dinâmica sistêmica, familiar, né? Exato. Por exemplo, filhas também que são traídas em vários relacionamentos, provavelmente a mãe dessa mulher também foi, a avó também foi. Existe toda uma leitura que se precisa fazer no sistema para poder entender, né? Então, isso é importante. Às vezes, o Paulo está falando que devemos agradecer quando há traição, porque ela une as partes. Sim, algumas ou ela vezes une ela ou separa, ou ela né? separa e faz a pessoa ir para outro lugar. Exatamente. Né? O Paulo fez uma pergunta, Maria, se é possível nós irmos para outra relação odiando o parceiro anterior. É possível, mas que vai ter consequências. Isso vai ter, porque eu vou transferir, né? Na verdade, eu vou só transferir aquele problema para a nova relação. A gente fala muito sobre a despedida com amor dentro dos relacionamentos, né? Exato. Você quer falar? Sobre a despedida com amor? A despedida com amor. A despedida com amor é algo muito profundo, né? Então eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é se eu estou, por exemplo, hoje aqui, podendo fazer uma live, escolher uma segunda carreira de consteladora familiar, foi porque a noiva do meu pai foi abandonada. Eu simplesmente não estaria aqui se o meu pai não tivesse deixado dela para ficar com a minha mãe. E isso é uma forma de você acionar aquela gratidão profunda pela vida. E principalmente em relação a essa mulher, que ficou sem o homem dela, como tu falou na outra live, né, Maria? Então, fazer despedidas, quem faz uma despedida de um relacionamento e precisa fazer. Precisa. Isso não é uma coisa que se faz em 5 minutos. A pessoa pode ir para outra relação, sai de um casamento, já aconteceu isso comigo, né? E vai para outro. Mas aquela relação não fica... tem uma coisa que é estranha, tem um clima, né? Se você não faz o que eu observo? Sabe o que eu observo, Paula? Tem casais que eles não conseguem se sentar juntos. Casais casados. Quando eu vejo isso, eu falo assim, quem está entre os dois? Ótimo, Maria. Agora você disse tudo. Quem é que está entre os dois, né? Será Exato. Que às vezes é até os filhos, né? Mas a serviço de alguma coisa. Também, mas quando é os filhos, a gente vê nitidamente que os filhos estão ali entre os dois, né? Mas às vezes o casal mesmo, só homem e mulher. Um senta do lado, o outro senta do outro e fica um espaço certinho de uma pessoa. Então, eu olho para aquilo e falo, gente, quem é que tá aqui? Aí, às vezes, eu faço um teste, eu pergunto, você já teve um relacionamento antes? Ah, sim, tal. Já fui noiva, já fui casada e tal. Eu falo, olha, a pessoa se faz presente na nova relação. Por quê? Porque existe algo que não foi colocado de volta no lugar. Lembra que eu comecei falando isso? Lembro. Que cada coisa tem que ficar no seu lugar. Então, assim, os antigos parceiros, eles têm um lugar de honra no nosso coração.
E os antigos parceiros do nosso parceiro também, as antigas parceiras, né, no caso da gente mulher. Porque graças a elas terem perdido, eu posso ter o meu homem. Exato. Então eu preciso ter uma gratidão por essa pessoa. E o meu parceiro também, ele precisa ter uma gratidão pelas mulheres que passaram na vida dele, porque essas mulheres, da forma que elas fizeram, o preparou para que hoje ele esteja aqui comigo. Exatamente. Né? E que eu então acho é assim, preciso. Isso, quer ver uma coisa legal, assim, um exemplo de como você se sente grato, é quando você lembra daquele amor de adolescência, que terminou bem às vezes, né? E que você lembra daquele amor e o seu coração pulsa. São memórias afetivas doces, que ficam na sua lembrança. Nossa, eu fui feliz naquela relação. Como a família daquela pessoa me tratou, como era bom estar junto com aquele sistema, como eu fui feliz. E isso não quer dizer, gente, que a pessoa ama ainda o primeiro namorado de 24 anos. Mas sim que ela carrega ele aonde, Maria? No coração. Ela dá um espaço especial no coração para aquela lembrança, para aquela memória afetiva, para aquela história e para aquele parceiro. E aí você fecha. E aí você Isso é lindo, pronto. né? Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Eu acho isso lindo, porque eu tenho meu primeiro namorado, eu carrego ele no meu coração. Eu sou muito grata. E eu pude entender o que é fechar bem uma relação. E aí você pode fazer o quê? Ir para outra relação inteiro. Sem E amarras. assim, exatamente. E aí, quando você respeita tudo isso e você vem para essa nova relação, o que acontece? Você está inteira ali, você respeita o que foi, você respeita o que você tem e a sua postura também dá segurança para quem você está aqui. Porque quando você respeita o anterior, esse que está aqui com você pensa o seguinte, mesmo que não seja consciente, ele pode sentir que se um dia ele não tiver mais nessa relação, ele também vai ter um lugar de honra. Exato. Ele também vai ter um lugar no seu coração. Que, olha, a coisa que mais soluciona nas constelações, quando tem casais que estão embicados um com o outro, que estão separados, é quando a gente coloca os dois, né, dois representantes, e aí um diz para o outro, eu vejo você. Você eu também faz reconheço, parte. eu reconheço tudo que nós vivemos. Tudo que nós vivemos tem um lugar. Gente, o outro, se ele tiver assim com a postura, normalmente somos as mulheres que estamos embicadas, né? Mostra lá na constelação. E aí, quando o homem diz para a mulher, eu vejo você, você foi importante, você faz parte. Foi importante o que nós vivemos, rapidamente o queixo vai baixando, aí ela consegue olhar para ele no olho. Então é muito importante essa despedida com amor, para que a gente esteja livre, porque senão o outro vai ocupar que espaço? Se o espaço ainda está ocupado pelo parceiro anterior, seja na raiva, né? Porque fala assim que o contrário de amor é o ódio. Não é, o contrário de amor é a indiferença. O ódio é só um amor ferido. Exato. A indiferença você não tem o que fazer com ela. Ela simplesmente mostra que não existe nada dentro daquele campo. Tá vazio. E a pior coisa que existe é a indiferença. Já foi. Né? Exatamente. Então esse é um ponto bem importante para que as pessoas comecem a perceber e não ficarem desconfortáveis com as histórias dos seus parceiros. Porque é necessário que o parceiro atual reconheça a importância dos outros parceiros, né? E às vezes a gente tem parceiros que têm filhos com aquela pessoa que você tá. E aí eu percebo que algumas pessoas não querem aceitar a mãe daquelas crianças. E aí o que acaba acontecendo? As crianças se revoltam contra a atual mulher ou contra o próprio pai. A semana que vem, eu não sei se é semana que vem, mas eu vou fazer uma live falando sobre o lugar dos enteados. Ótimo, eu vou assistir, Maria. Vou fazer uma live falando sobre isso e terça-feira que vem vou fazer uma live com o Paulo falando sobre eu por mim, você por você,
relação entre pais e filhos, porque é Ótimo. isso. A gente pode também falar para os parceiros, eu por mim, você por você, e nós dois pela relação, não é? É Nós isso dois aí. pelos filhos. Então, É isso aí. eu acredito que a gente tenha respondido essa pergunta do É. Paulo. Tem mais alguma? Eu não consigo Tem, ver daqui. eu não consegui ver, mas se as pessoas quiserem fazer de novo, por favor, eu peço, porque é muito difícil a gente falar e ficar ouvindo. Peraí, eu tô É, voltando aqui. Deixa eu ver se isso. tem alguma Eu coisa. queria trazer aqui uma pergunta que uma pessoa me fez, né? Como Sim. não se misturar, não se misturar no outro, né? O que essa pessoa quis dizer é como não me projetar as minhas carências no meu companheiro. Essa foi a pergunta. Você quer responder? Posso responder, né? Vamos Eu dou lá. aqui o meu ponto de vista, e aí depois você Tá, eu soma. complemento. Então, Isso. como eu não transferir as minhas carências para o outro, né? É isso, Isso. basicamente? Exato. É que a pessoa perguntou como não misturar o meu eu no outro, na relação, né? Isso é muito Prime- difícil, mas Primeira coisa, dificilmente a gente inicia uma relação com esse entendimento, assim, os primeiros relacionamentos. Até porque você ainda nem sabe quem é você mesmo, né? Você ainda está exatamente, perdida no está em meio construção, né? você está perdida no meio do mundo ainda e você está totalmente avoada. Eu falo por mim, né? Quando eu tinha 20 anos, eu lá sabia o que que era, o que que eu era, né? Então, o primeiro ponto para você não fazer essa transferência é você saber quem você é. E eu também vou gravar uma live daqui para frente falando sobre a mulher e suas várias personas. Não é essa palavra não, mas é mais ou menos isso. Suas várias múltiplas funções. Porque foi um entendimento que eu tive acho que há uns 2 anos atrás, e eu levei 40 anos para compreender isso. Então eu vou compartilhar, acho que semana que vem. Então, em primeiro lugar, é você compreender quem você é. É você estar conectada às suas raízes. Quem é você? Quem é a Paula? Quem é a Maria? Né? Eu me nutro de onde? De onde é que vem a minha força? De onde é que vem a energia que eu preciso? O que que representa o outro para mim? Eu estou querendo o outro para tampar os meus buracos? Eu estou cheia de buracos, como uma coxa toda rasgada, cheia de buracos, e eu quero ter um parceiro para vir me remendar? Ou eu sou alguém inteiro e procura alguém inteiro para juntos a gente construir algo? Eu trazendo os meus instrumentos, ele trazendo dele, para a gente construir algo para o futuro. Exatamente. Então a gente Exatamente. precisa se olhar e se perguntar, porque as nossas carências e as nossas frustrações, elas vêm de onde? Né? O Paulo aí, nosso amigo psicólogo, vem lá da infância, da nossa percepção de como foi a nossa relação com os nossos pais. Porque às vezes a nossa percepção não condiz com a realidade real que foi lá. Entendeu? A criança tem uma percepção. Por isso que muitas vezes a gente faz o trabalho da cura da criança interior, porque o adulto precisa voltar e dizer lá para a criança, olha só, já passou, não foi bem assim. A gente superdimensionou um acontecimento, já passou, agora eu te Uhum. resgato. Né? Então eu E vou lá e resgato a criança. agora eu dou conta, eu Então, sou adulta, né? Eu vou te dar o colo, eu vou te exato. guardar no meu coração. Você não precisa mais ficar com medo, né? Não ficar com ciúme, com raiva. Eu vou dar um pouquinho, vou só complementar. Sim, Essa questão dos buracos emocionais, né, Maria? Quando a gente vai trabalhando, né, vai fazendo as constelações, vai estudando, a gente vai tendo também um entendimento mais profundo das coisas. E aí a gente também vive um pouco isso. Esses dias eu falava com o Paulo. Eu falei, Paulo, olha só, se a gente tem um buraco emocional em nós, a gente vê o outro, a gente pega ele e encaixa nesse buraco. E às vezes a relação está no início, né? E quando os dois estão apaixonados, normalmente quando a gente é mais jovem, né? Aquilo floresce. A coisa vai indo bem, aquilo tá a mil. Se a pessoa assim, ó, experimenta ter uma atitude que ela vai sair com os amigos à noite, porque ela quer sair com os amigos à noite, não quer ficar só com você, quer ter a sua vida, a pessoa já entra em parafuso.
né? Já marca a terapia, já marca uma constelação para entender o que está acontecendo. E por quê? Porque a pessoa está saindo de perto de você, ela está levando o quê? Ela está levando a tampa do seu buraco, né? Que legal isso. Junto. E eu, tô sabe, contigo. Eu sou muito didática nessas coisas, porque às vezes as pessoas não entendem a profundidade da filosofia da coisa, da constelação. Então, eu preciso, primeiro, gente, quem não tem buraco emocional, tá? Aqui ninguém é, como dizia a minha avó. Pedra. Como dizia a minha avó. Ninguém aqui é trigo limpo. Então, vamos lá. A gente está aqui para aprender. Se eu sei quais são os meus buracos emocionais, se eu sei de onde eles vêm, como a Maria falou, eu posso ficar atento quando eles vão tremer. Dá uma, né? E eu preciso ficar atento a mim para não me misturar com o outro. Saber separar as coisas, né? E buscar sempre uma visão um pouco mais madura das relações. Não é porque a gente é casado que a gente tem que estar 24 horas por dia grudado com a pessoa. Tem casais que gostam disso e tá tudo bem, cada um tem a sua dinâmica, mas tem pessoas que precisam ter as suas relações de amizade com os amigos separados, né? Existem várias formas de se relacionar, mas é muito importante que a gente saiba dos nossos buracos e a gente trate eles, né? Que é como a Maria falou, tá sempre na origem. Tudo, pessoal, quase tudo que a gente abre de campo de constelação acaba no papai e na mamãe. Né, Maria? Não, é muito difícil não acabar no papai e na mamãe. Papai e mamãe é o tempo todo. Ah, mas eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai. Tudo bem, tem muita mulher, muito homem que tem relações muito legais com mãe e pai. Mas às vezes essas relações muito legais também escondem uma falta de liberdade, porque a mãe e o pai gostam tanto daquele filho, a filha gosta tanto daquele pai, que aquele pai sufoca aquela filha, sufoca aquela mãe, e depois ela transfere isso para onde? Para a relação, porque ela quer igual, né? Então, acho que isso é uma coisa muito, muito, muito importante da gente saber. Tem uma pessoa que fez uma pergunta 2 vezes, eu vou tentar aqui ler, tá? Lena, já fiz aqui um scanner rapidinho. Ela pergunta... porque tem que ser, né? Senão a gente já está em 21 horas e 5 minutos. Então a gente vai ter que daqui a pouco ir para meditação. Ou a gente não faz meditação e responde, que eu acho até melhor. Ah, perfeito. Então, beleza. Melhor. Vamos. Olha só, a pessoa perguntou assim... Vamos até o final. Quando uma pessoa busca essas questões de autoconhecimento, espiritualidade, e o parceiro simplesmente não acredita em nada disso, como fica isso? Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo a palavra para ti, tá, Maria? Eu tive isso no meu casamento. O meu o pai do meu filho não acredita, ele é ateu, e ele não gostava de nada do que eu fazia com relação à espiritualidade. No meu caso, isso levou o meu casamento à ruína, tá? Realmente, eu fiz um caminho muito... talvez até inadequado demais, né, para isso, e ele não suportou. Então, assim, só que existem casais que têm uma outra dinâmica, pessoal, né? Às vezes tu consegue equilibrar isso. É importante esse equilíbrio, né, do que você busca só para você e do quanto você tá nessa relação, né? Então, mas sim, quando a gente começa a fazer o caminho em direção ao nosso autoconhecimento, nós começamos a provocar ondas que vão serem refletidas de alguma forma, ou na nossa família, ou no próprio relacionamento conjugal. E sim, aí às vezes a gente acorda, né? Talvez a gente estivesse dormindo, ou não, né? Isso depende de cada pessoa. Interessante que enquanto eu faxinava ontem aqui em casa, ontem foi o dia da faxina, quarta-feira é meu dia. É o dia que eu visto a persona da faxineira e menina, é só música assim, né, que combina com a persona. E eu tava pensando exatamente sobre isso, sabe? Porque quando a gente atrai o nosso parceiro, é porque a gente está numa determinada sintonia. Igual sintonia de rádio, né? Você sintoniza ali, você vai sintonizar aquele número ali. O que acontece? Chega um dado tempo, como você falou, a gente desperta. E as mulheres, né, por ter essa questão
da intuição, que é natural nossa, da sabedoria, dessa busca. Aí a gente é quem vai mais. Você pode ver nos grupos de autoconhecimento, de curso, a maioria, com exceção do curso de psicologia, tudo é mulher mesmo, né? Psicologia é menos também. Então, assim, acontece que, à medida que você vai se autoconhecendo, você vai mudando a sua sintonia. Você vai buscando outra sintonia, né? E se o seu parceiro continua na mesma sintonia, aqui já vai começar a ter, na sintonia anterior, já vai ter ruídos, né? Vocês já não vão mais ouvir as mesmas canções. Você está ouvindo uma, ele está ouvindo outra. E aí exige duas posturas dessa mulher. Ou ela tem muito jeito para trabalhar o convencimento com esse homem, usando aí das estratégias que as mulheres têm, ou vai haver um distanciamento. E aí esse casal, eles provavelmente não vão mais falar a mesma língua. Ou ela, que percorreu esse caminho, volta para conversar com ele na língua dele, sem exigir que ele seja diferente do que ele realmente é, porque quando, né, vai que ele tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, eu percebo que muitas mulheres, quando elas começam a ir para esse caminho do autoconhecimento, elas pressionam demais aqui. Aí, o que o cara faz? Ele faz igual o burro. Ele empaca no meio do caminho e não tem nada no mundo que faça ele se mover. Porque ele está ligado a algo do sistema dele. Então, ele está preso também. Aqui é alguma coisa. Ele não conseguiu se liberar. Então, se a parceira vem pressionar ele aqui, rapaz, ele vai fincar as patas no chão e diz, daqui eu não saio, por uma questão de lealdade ao sistema. Então, a mulher precisa ser muito sábia para ela ir movimentando esse homem baseado em outras estratégias que não sejam o enfrentamento, a acusação. Ah, mas você não faz isso, tá, não. Né? Isso aí exige sabedoria. Ou esse homem vai para junto dela, ou não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, porque vocês não têm mais o que conversar. Ou a mulher, ou quem já percorreu o caminho, volta para se comunicar aqui, porque esse que não percorreu esse caminho, não tem como ele entender se você continuar falando essa língua. Né? Imagina que você falava português, aprendeu a falar inglês, mas a pessoa não aprendeu a falar inglês. Aí você volta aqui para falar inglês com ele. Ele vai dizer, meu Deus, o que essa mulher está falando? Eu não estou entendendo nada. Entendeu? Exato. Aí ou você baixa a bola e volta para falar no português com ele, ou acabou. Se você não quiser, mas está na mão da pessoa, está na mão de quem está mais esclarecido. Entende isso? Sim, claro. Claro. Né? Faz sentido para você, para vocês que estão aí? Porque eu observo isso, né? Se o meu marido não tivesse me acompanhado, né? Porque eu sempre vou primeiro, eu vou desbravando. Se ele não tivesse me acompanhado nas coisas, provavelmente a gente também estaria juntos, mas... E teria sido uma pena, porque... E quem vê porque vocês, eu amo ele, Maria? né? Eu quero ficar com ele, né? Exato. E quem vê vocês, né, Maria? Vocês são um casal, assim, super, sabe? Quem vê alinhados, vocês dois... né? Vocês são muito alinhados. Isso é muito lindo. Então, isso quer dizer que existem casais alinhados. Eu conheço muitos casais que são alinhados desta forma. Muitos. Que acreditam, inclusive, né, nas suas próprias, na sua própria capacidade até de cura do próprio casal. Isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Mas só para fechar isso daqui, eu só quero dizer o seguinte, que quando um não quer, dois não ficam juntos. Aquela história, quando um não quer, dois não brigam. Então, assim, se um não quiser, a gente não pode fazer nada, né? A gente não pode fazer... não pode forçar, né? A Aline fez um comentário dizendo que às vezes quando a mulher vai, né, que é o que tu acabou de falar, aquele homem, ela no caso, ela fez uma constelação e o marido dela despertou junto com ela e foi muito legal. Então, isso é demais, assim, né? Quando a gente consegue fazer um alinhamento das coisas. Depois tem uma outra pergunta que é sobre, que eu até falei ontem, mas a gente pode repetir aqui, que é sobre como uma relação dar certo à distância, né? Isso daí eu não sei responder, porque pra mim não daria certo, porque eu sou carne com carne, sabe?
Sim, Até assim, o Jacques, às vezes, ele tinha a possibilidade de fazer missão de paz fora do Brasil, né? Por conta do trabalho dele na polícia. Eu falava pra ele, você pode ir, quando você voltar, eu tô com outro homem. Já entendi. deixava, não enganava, eu falava, o combinado não sai caro. Porque eu gosto, pra mim, a minha linguagem de amor principal é tempo de qualidade. Então eu gosto de estar junto, sabe? Então assim, eu não sei falar sobre isso não, eu deixo essa bola É, pra ti. tá bom. Maria, sim, tem pessoas que não conseguem. Eu também nunca tive esse tipo de modelo, né? Mas eu tenho modelos bem interessantes e que funcionam muito bem. Inclusive de estar mais de 4 anos juntos e essa sintonia, sabe, que você e o Jaques têm, esse casal tem igual. É Olha lindo que de ver. massa, né? Isso é muito bonito, Pronto. mas claro, tem todo um esforço, né, de logística, de disponibilidade, enfim, o casal encontrou uma dinâmica para estar junto, né? É. Se você está junto na energia, nessa sinergia, nesse vínculo do amor e os dois andando na mesma direção e cuidando dessa relação, é como se você estivesse com a pessoa junto, né? E hoje é Então, quântico, com essa ideia do quântico, né? Dos celulares, dessa comunicação, assim, ó, parece que eu tô contigo, do lado. exato, entende? E essas conexões, que são conexões muito sutis de um casal, né, que tem também entre os pais e os filhos, às vezes a pessoa sabe quando a outra está precisando dela, sem precisar estar Sim, junto, sim. né? E dá muito certo. Esse casal de amigos são os amigões, assim, que a gente convive bastante. Eu amo o exemplo, o modelo deles. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de grude. Então eu acho que talvez eu acho que porque eu gosto muito de ficar comigo, sabe? Sim. Maria, não que eu não gosto de estar com o outro, não é isso. Mas eu acho que com a maturidade a gente vai aprendendo algumas coisas sobre a gente, né? Pra gente depois não ficar com esses buracos, né? Achando que eu sou uma pessoa indiferente. Não, eu amo igual, mas eu gosto de um pouco de liberdade. E esse casal dá certo sim. Mas os dois gostam desse modelo, estão na mesma sintonia, na mesma energia, né? Já passaram por outras relações de casamento, têm filhos e dos demais. E outra, o mais legal também, e eu acho que aqui vale, eu claro não vou falar o nome deles, eles se dão muito bem, principalmente ele se dá muito bem com o ex-marido dessa minha amiga. Os dois, Ó, que inclusive, massa. roubam cerveja da geladeira dela juntos. Que massa. A outra amiga, que é a minha comadre, o ex-marido dela liga para a filha dela e aí depois liga e pede para falar com o namorado, que os dois se dão super bem. Então, Ah, eu assim, acho isso lindo. e, Acho e, lindo. e pensa se a relação deles não dá certo. Muito certo, porque é abençoada, todo mundo está incluso, todo mundo faz parte, né? Eu acho que o mundo está aí para evoluir. Eu acho que a gente tem que parar com sabe, com essa crença de que é como eu vi muitas pessoas terminarem um casamento de 10 anos com uma pessoa, pegar todas as fotos da pessoa e queimar, gente. Não é? Isso é o maior símbolo de exclusão do parceiro. É, Uma hora a relação dessas pessoas com os outros não vai dar certo, vai começar a ficar estranha, né? E aí precisa olhar para isso. Então, nós precisamos parar de achar que a gente precisa simplesmente excluir as pessoas que fizeram parte da nossa vida, daquela história que te tornou essa pessoa que hoje é capaz de amar de novo alguém diferente, de estar numa relação de uma outra forma. Né? Essa é a evolução, esse é o despertar da consciência das pessoas que nós precisamos começar a trilhar, né? é. E eu acho uma coisa importante da gente falar aqui é que ninguém é dono de ninguém. Não é porque eu caso com alguém ou eu namoro com alguém que aquela pessoa passou a ser uma posse minha. Não, o outro, eu falo com o Jacques assim, eu me decido por você todo dia, mas você não é meu e eu não sou sua. Eu preparo o nosso ninho para que você queira voltar no fim do dia para ele. Ai, que Mas lindo isso, Maria. você não tem nenhuma obrigação de estar comigo. Então, se eu pego essas pessoas que passaram na minha vida
e vejo o quanto que elas somaram comigo, o quanto que eu me enriqueci com essa relação. E como o próprio Bert diz, a gente caminhou um tempo juntos, nós trocamos muito nessa caminhada. Quando cada um precisa seguir um caminho diferente, a gente senta, olha para essa relação, olha para tudo que foi vivido, chora juntos, as dores disso. Muitas vezes a raiva é para você não entrar em contato com a dor. E também para não entrar em contato com a sua parcela de culpa por aquela relação não ter dado certo. Mas, né, porque deu certo até onde foi. Mas às vezes você pega a raiva e encobre, você coloca em cima desses sentimentos originais, do amor e da sua culpa, por você sentir que fracassou. É frustração, então quando você né, entra... Quando você entra em contato com tudo isso e diz, sim, foi assim, mas naquele momento foi o melhor que eu dei conta de fazer, tá tudo certo. E eu assumo então, 50% exatamente, que é a minha parte dessa relação. Eu por mim, você por você. Exato. E eu levo você no meu coração. E eu abençoo você para suas próximas relações. E por favor, me abençoe e me olhe com carinho. E aí a gente pode realmente fazer uma despedida honrosa e uma despedida que libera para a próxima relação. Vai doer? Vai. Você vai ficar mal? Vai. Chorar? Você vai. E entre em contato com isso. Entre em contato com isso. Deixa, sabe? Porque você vai sair disso mais forte. Se você observar no nosso corpo, aonde existe um corte, quando aquilo cicatriza, é a parte mais forte que fica da nossa pele. Assim também, um relacionamento, quando a gente se permite passar por esse processo de luto, porque é realmente um luto, e ele vai durar um tempo, você sai muito mais fortalecida e liberada para o novo. Exatamente. Mas é preciso de um tempo. Ninguém quer dar mais tempo, sabe? Eu tô triste, vou tomar um remédio porque eu tô com depressão. Não, gente, você tá triste. Sua mãe morreu, você terminou uma relação, você tá triste. Você não tá com depressão. Né? E você terminou uma relação e você não precisa sair correndo achando outra pessoa, porque você vai transferir tudo isso para outra pessoa. Né? Então, o luto é necessário. E nós estamos numa sociedade que é feio sentir, né? É muito feio sentir. Sentir é coisa de pessoa desequilibrada, né? Já imaginou você chorar porque perdeu um relacionamento como uma pessoa acabou de dizer, de 23 anos? 23 anos você viveu com essa pessoa. 23 anos você construiu uma vida material, espiritual, energética, emocional com essa pessoa. Essa pessoa precisa ser honrada. E vocês precisam chorar a dor desse luto dessa relação. Precisa fazer essa passagem. Isso é uma morte para um renascimento, né? Faltam 1 minuto e 31. Vamos nos despedir, Maria, deixando as pessoas com um pouquinho de gosto. Queremos voltar. Que depois a gente faz. Todas as pessoas, desculpa se a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Tá? Peço que vocês me sigam no meu canal. Tem informações sobre o trabalho que eu faço, né? Sou uma pessoa voltada para verticalização, né? A educação vertical mesmo, do autoconhecimento, constelação e mentoria e demais alternativas de terapia. Agradeço imensamente a Maria querida, um achado na minha vida. Muito obrigada. Olha, estou muito, muito, muito feliz por isso tudo. Termina aí, Maria. Faltam 49 segundos. Então, eu só tenho que agradecer também. E assim, estou no projeto de gravar aulas, que vai estar tudo lá no canal do YouTube, explicando o que é constelação familiar e como que você pode usar isso na sua vida para melhorar os seus relacionamentos. Porque todos nós merecemos viver muito bem as nossas relações. Muito um beijo bom, no coração Maria. de cada um. Agradeço. Boa noite, pessoal. E a gente volta assim. Daqui 1 mês eu combino com ela de novo, tá? Um beijo para todos vocês. Fiquem bem. Terça-feira tem a gente e o Paulo, relacionamento com os filhos. Assistam porque é demais. O Paulo e Maria Eu por mim, você por você. Exatamente. Perfeito. Um beijo, Maria. Beijo, pessoal. Boa noite. Amo você, Paula. Também. E todo mundo.